Boa noite, gente. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo muito bem. Tamo aí mais uma vez. Hoje eu tô vestido com de almofada, que é pra, é pra combinar ali com a almofada ali de trás, enfim. Brincadeiras à parte, estamos aí para dar continuidade aí então à nossa playlist O Evangelho no Lar. E só para começar o negócio, queria comentar uma coisa com vocês que acho que é importante, né? Nessa playlist a gente sempre faz preces, né, diariamente, e na medida do possível eu vou colocando alguns comentários a respeito de alguns assuntos do dia e tal, e eu sempre uso esse primeiro minuto para falar sobre isso, né? E especialmente hoje eu queria comentar uma coisa que eu tenho visto uns vídeos na internet circulando, que é o seguinte. Acho que já acho que já é ponto pacífico, pelo menos, né? A gente já sabe disso, que é ponto pacífico que existe agora um novo tipo de espiritismo, né? Que está tentando resgatar aquele o espiritismo do Kardec, vamos dizer assim, né? Com foco mais especificamente na ciência espírita, né? Na filosofia, esse tipo de coisa, mas obviamente uma galera mais jovem tem gente também que nem é tão jovem assim, né? Já aí por volta dos seus 35, 45 anos, levantando questões a respeito desse resgate, vamos dizer assim, do espiritismo, né? E obviamente é engraçado que isso é uma coisa do ser humano, né? Cada vez que aparece uma coisa nova, parece que a gente tem uma tendência absurda de desprezar o que é antigo, o que é velho, né? E eu queria colocar aqui meu ponto de vista a respeito disso, porque é o seguinte: esses novos espíritas, vamos dizer assim, né, que tem uma visão mais erudita até a respeito do espiritismo, porque eles leem absurdamente, o que é importante, que é legal pra caramba, é por aí mesmo, né? E com isso tem uma erudição muito boa, mas ao mesmo tempo muitas pessoas têm criticado demais os espíritas da atualidade, né, que são mais na linha do Chico Xavier, mais na linha né, do Divaldo Franco e tal, e criticam esse pessoal falando que esse espiritismo é o espiritismo eivado de muita igreja católica, sabe, de muito catolicismo embutido, né? E criticando duramente os romances espírita, né? E obviamente quando você fala de crítica aos romances espírita, obviamente você está fazendo crítica direta às psicografias do Chico Xavier e indiretamente ao Chico Xavier, né? Ou diretamente, não sei. Mas o fato é que eu queria colocar aqui minha opinião, que eu acho que é importante, que assim, a gente precisa deixar disso, sabe? Não é porque a gente está em busca, e é isso que eu também busco de certa maneira aqui nesse canal, que obviamente é buscar o questionamento, sempre ter um ponto de vista crítico a respeito do espiritismo, né, da doutrina espírita, mas ao mesmo tempo eu não desprezo o espiritismo, porque o espiritismo que chegou até nós, né, que está funcionando ainda hoje, né? A maioria das pessoas do espiritismo kardecista de hoje amam livros, por exemplo, como o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, amam alguns autores como Zíbia Gasparetto, amam livros do próprio Chico Xavier, por exemplo,
não questionam muitos livros atribuídos a Emmanuel. Então, a parte, vamos dizer assim, das questões técnicas que o próprio Kardec depõe contra muitos desses textos, muito dessas coisas escritas nos romances e também em alguns livros que a gente vê por aí, né? A gente não pode, obviamente, desprezar esses autores, desprezar essa conduta espírita que fez com que a gente chegasse até aqui, né? Então é óbvio que a gente sempre vai tentar resgatar aquele espiritismo, e vai chegar um momento que a gente vai ter que romper com esse espiritismo que está contaminado, vamos dizer assim, né? Mas obviamente ele é um espiritismo sincero, também é um espiritismo verdadeiro, e isso obviamente não deslustra a atividade dos espíritas, obviamente, nesse sentido. E eu acho que o mais importante de tudo é que os espíritos, os bons espíritos, eles também não vão deixar. Não é por causa disso que eles não vão trabalhar com essas pessoas, com essas consciências, e que eu acho que é isso que é o mais importante, né? Então, assim, ainda que a gente cometa e valorize alguns desvios dentro da doutrina espírita, isso não quer dizer que a espiritualidade não trabalhe nesses lugares, né? Então, é óbvio que a gente tem que, na medida do possível, incentivar a pesquisa, incentivar a leitura, incentivar a leitura não só de romances, porque romance é legal, é divertidinho, é romance, né? É divertido, é legal de ver, bonito de ver os romances, mas obviamente a gente não pode levar isso a sério como se fosse verdadeiramente um documento, né, um documentário, vamos chamar assim, a respeito das outras faixas vibratórias, das outras dimensões e da vida no plano espiritual, que obviamente não são um retrato exato do que acontece lá, provavelmente, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o próprio Kardec já, nos seus livros, né, colocou muitas questões que, na maioria das vezes, os romances não respeitam, tá? Então, enfim, eu só queria deixar aqui minha nota de respeito a todos os espíritas e kardecistas, que leem seus romances, que leem as 5 obras do Espiritismo, e tá tudo certo, tá bom? O importante é o bem que se faz, né? E não a gente ficar agora, porque tem um pessoal querendo resgatar, querer descer o pau em todo mundo, enfim, culpar todo mundo, enfim. Eu senti necessidade de falar isso agora, porque realmente isso aí tem me incomodado bastante, sabe, nos últimos dias. Mas obviamente a gente está aqui, né, para dar continuidade na nossa playlist, que a playlist é o Evangelho no Lar, né, que é essa playlist aqui que a gente faz, onde a gente faz alguns minutos de respiração e depois a gente faz uma boa vibração pelo mundo, pelas pessoas, enfim, por aí vai. Tá bom? Como é que a gente faz normalmente? Normalmente a gente faz 8 minutos de respiração, né? A gente faz 8 minutos de respiração, e aí depois desses 8 minutos a gente faz a evocação dos bons amigos, tá certo? Eu tô tentando colocar uma musiquinha aqui, mas não tá fácil o negócio não, viu? Faz tempo que ele tá... Agora acho que vai. Foi. Aí agora foi. Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio. Foi, mas não foi, né? Agora sim. Pronto. Resolvi. Então vamos lá. Como é que a gente respira normalmente? A gente faz assim, ó.
A gente inspira, pausa, né? Inspira até a metade da nossa capacidade pulmonar e pausa. Depois a gente inspira até locupletar o pulmão, certo? E depois a gente expira lentamente. E eu vou marcar aqui os 8 minutos, e aí fim dos 8 minutos eu chamo vocês de novo para a gente começar efetivamente a prece, que é quando a gente faz a evocação dos nossos bons amigos. Vamos lá? Ah, e só mais um detalhe. Quando a gente estiver expirando, procure imaginar uma fumaça branca saindo dos seus olhos, boca, ouvido, nariz, enfim, tá? Saindo pelos seus poros, que é como se essa energia mais densa estivesse saindo do nosso corpo. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá.
Muito bem. Bom, a partir de então a gente pode fazer a evocação dos espíritos. Eu só preciso avisar que como esse evangelho, como é uma proposição espírita, a gente usa esse livro aqui, tá? Evangelho segundo o Espiritismo. A gente tem usado também esse livrinho aqui, Reflexões de Jacó, da Irene Pacheco Machado. E a gente usa também esse outro livro aqui do Sripembaba, Flor do Dia, com o objetivo, logicamente, de criar uma reflexão a respeito da nossa vida e do nosso comportamento, tá bom? Vamos lá então. Queridos bons amigos, mais uma vez estamos aqui pedindo a vossa proteção e as vossas bênçãos para que nós possamos bem escolher umas leituras para o dia de hoje e possamos bem interpretá-las. Que elas possam nos ajudar na nossa elevação moral e espiritual e que vós, os bons espíritos, possam, por favor, nos ajudar a bem compreendê-las, orientando os nossos pensamentos e permitindo que esse momento seja um momento de vibração boa, cheio de alegrias e de paz, e que Jesus abençoe a todos nós. Agradecemos imensamente a vossa presença, que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. A leitura hoje é curtinha, vamos lá. Beneficência exclusiva, São Luís, Paris, 1860. É correta a beneficência quando é exclusivamente praticada entre pessoas de uma mesma opinião, da mesma crença ou de um mesmo grupo social? A resposta é não, pois é principalmente o espírito de seita e de grupo que é preciso eliminar. Porque todos os homens são irmãos. Aquele que crê, o cristão, vendo irmãos em todos os seus semelhantes e, quando socorre aquele que está necessitado, não lhe interessa nem crença, nem opinião, o que quer que seja. Estaria ele seguindo o preceito de Jesus Cristo, que diz para amar até mesmo aos inimigos. Se rejeitasse um infeliz por ele não ter uma crença diferente da sua, portanto, que o socorra sem lhe interrogar a consciência, porque, se ele for inimigo da religião, será um meio de fazer com que ele o ame. Repelindo-o, fará com que ele o odeie. Eu vou só comentar aqui uma coisa que eu acho que é bem interessante, é o seguinte: nós estamos aqui no planeta Terra justamente para lapidar a nossa consciência. E assim, lapidar a consciência significa o quê? Como é que você lapida uma pedra bruta? Não é esmerilhando ela, não é tirando pedaço, não é aplicando um negócio abrasivo, seja uma lixa, uma pedra, alguma coisa para tirar lascas e pedaços dessa pedra, para lapidar essa pedra, para dar brilho e tal. Então, eu acho que isso também dá entendimento, é um exemplo, né? Dá possibilidade do entendimento, que é o seguinte: qualquer coisa que você faça nesse planeta, né, e não tem esforço,
consciencial, não tem esforço moral, não tem esforço, qualquer que seja o esforço, não tem valor. Então fica muito fácil você balizar se aquilo que você está fazendo está servindo para te melhorar ou não. Por exemplo, se uma pessoa tem ciúmes e ela se esforça para não ter ciúmes, por exemplo, de uma outra pessoa, é natural que isso tem muito valor, porque ela está se esforçando, ela tá se esforçando para tentar não ter. Se, por exemplo, uma pessoa incorre num erro comum, por exemplo, pode ser fumar, por exemplo, e ela não faz esforço nenhum para parar de fumar, entende? Isso não tem tanto valor. Agora, por exemplo, uma pessoa que é extremamente dependente do cigarro e ela faz um esforço hercúleo para parar de fumar, aí sim tem valor aquilo que ela está fazendo. A mesma coisa, por exemplo, eu sei lá, eu sou cleptomaníaco, né? Por exemplo, aquelas pessoas que têm mania de roubar coisas, vamos supor. Ela vai num lugar, ela tem que pegar, né? Ela tem que pegar, ela tem que esconder, ela tem que guardar, ela sente prazer nisso. A pessoa tem mania de roubar. Aí se ela vai num lugar e ela faz um esforço hercúleo para não fazer isso mais, que ela fala que sabe que isso não está certo, que não sei o que, não sei o que, bom, isso tem muito valor, entende? Então aqui é a mesma coisa. Por exemplo, se você só faz caridade para seus pares, para aquelas pessoas que pensam como você, que comungam das mesmas ideias que você, isso não tem valor, isso não tem valor, entende? É mais ou menos aqueles pais ou mães que pensam assim: nossa, eu vou fazer de tudo para os meus filhos. Isso não tem tanto valor, porque é natural que você ame os seus filhos. Agora, por exemplo, se seu filho só te dá problemas, se seu filho te enche o saco, a tua filha só dá problema, e mesmo assim você se esforça muito, né, para não escangalhar com seu filho no meio, né? Ou seja, se você faz um esforço danado de tentar ajudar, de orientar, de tolerar e de biriri bororó, aí sim isso tem valor, entende? Então eu acho que esse que é o grande lance. A gente, para lapidar a nossa consciência, a gente tem que fazer esforço. Se a gente não fizer esforço, não tem valor. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um ato de caridade, já que o texto fala de caridade, e você vai lá e se envolve, vê quem que é a pessoa, se ela está precisando mesmo, e enfim, tenta descobrir de por A mais B se aquilo que você está fazendo está certo, porque para ver se a pessoa é uma pessoa certa de ser ajudada, aquele tipo de coisa, aí sim isso tem valor, porque você está tentando realmente ajudar, entendeu? Agora, se você chegar no farol e dar uma moedinha, isso não tem valor, isso não tem valor. Você dá moedinha porque você quer dar moeda, isso não tem valor nenhum. Primeiro, porque você está dando uma esmola praticamente, que é uma moedinha que não, obviamente está perdida dentro do carro, você não vai te fazer falta nenhuma. E você está fazendo aquilo por educação, então isso também não tem muito valor. Simplesmente você está fazendo, legal, tá, fez, tá? Mas é isso, então não tem valor, né? Então isso eu acho que é uma ótima baliza para a gente saber se a gente está no caminho certo ou no caminho errado, avaliando desse jeito. Se eu tenho alguma má tendência e eu não me esforço para combater essa má tendência, não tem valor, tá certo? Enfim, agora eu gostaria que nós fizéssemos uma prece pelos espíritas, tá? E por que pelos espíritas? Porque eu acho que a gente sempre pede por alguém, né? É difícil um espírita pedir pelo outro espírito. Já viu isso? Né? E eu acho que isso é bastante importante, porque é um pedido inusitado, tá bom? E aí, quando a gente for rezar pelos espíritas, vamos pensar também, né,
nos espíritas de matriz africana, que afinal de contas também é espiritismo, tá bom? Então vamos pedir aí por todo mundo, não só os kardecistas, mas para todos os espíritas que a gente conhece, né? Os espíritas brasileiros, pelo menos. Vamos lá? Pai de infinita bondade e amor, nós agora caminhamos juntos em direção a um novo futuro, sempre cheio de alegrias e boas realizações. Afinal de contas, o tempo hoje ele é rápido e ele obviamente conduz as tradições, conduz as informações, conduz os conhecimentos. E foi através dessas informações que nos chegaram que hoje estamos aqui, tendo a possibilidade de realizar essa prece. Por isso, meu Pai, abençoa todos os nossos irmãos espíritas, para que eles possam sempre continuar na senda do bem e do progresso. Que vós, os bons espíritos, continuem ajudando-os a elevar os seus pensamentos sempre em direção ao Altíssimo. Que vós, os bons espíritos, possam ajudá-los, assim como nos ajudam todos os dias, a elevar os nossos pensamentos em uma prece em uníssono, agradecer a Deus todos os dias de trabalho, de realização, de saúde, de paz. Que vós, os bons espíritos, abençoem a todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Cuidado, meu amor, sua unha machuca. Ó, vamos lá. Trabalhava ofegante na cozinha quando apreciei os alimentos sendo cozidos devagar. Compreendi que podemos ficar calmos mesmo tendo fogo sobre nós. Eu tô dando risada porque olha só como é que eu comecei esse texto hoje, né? Como é que eu comecei o vídeo hoje? Falando justamente sobre essa coisa, né? Da pressão que os espíritos estão vivendo, né? Porque já começaram a viver, né? Porque muitos deles estão caindo em descrédito pelas críticas duríssimas que estão chegando de todos os lados já. E o espírita que não se prepara, que não se educa, que não lê coisas novas, né, que não está sempre lendo coisas novas, ele naturalmente vai ficando desatualizado, né? E aí cada vez mais ele pode ser motivo de deboche, de chacota, né? Porque, dizendo em palavras simples, né, a batata já começou a assar, né? A batata dos espíritos já começou a assar, né? Então assim, o foguinho já está pegando ali. E
E naturalmente é chegado um novo tempo, né? E esse novo tempo obviamente vai cobrar novas responsabilidades, né? Então, acho que essa leitura de hoje tem tudo a ver, né? Com essa situação, enfim. Tá certo? Vamos fazer uma prece agora por nós mesmos, então? Vamos lá? Que é de lei. E aí, enquanto eu vou dizer algumas palavras, você pode pensar aí nas suas dificuldades, nos seus problemas, nos seus desafios, tá bom? Para que os bons espíritos possam também aquecer os nossos pedidos, orientar os nossos pensamentos e, obviamente, permitir a nossa saúde para que a gente também possa contemplar essas realizações, as quais nós vamos pedir agora, né? Obviamente. Tá certo? Vamos lá? Bons amigos, queridos amigos da boa espiritualidade, quão grande é o amor de Deus por todos os nós que nos permite nos desenvolver, nos alimentar, termos saúde, lapidar as nossas consciências, enfim, inspirar outras pessoas, lutar por elas, poder ter a possibilidade de ser instrumento de Deus, como pequenos transformadores, se nós colocamos as nossas habilidades em prol dos outros. Sendo assim, bons amigos, ajuda-nos a compreender, a ter empatia, ajuda-nos a enxergar além do que vemos de imediato, e que nós possamos ser instrumentos da paz de Deus na terra. Que assim seja. Abençoa, bons espíritos, os nossos pedidos, para que nós tenhamos possibilidades de realizá-los. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Um passo em direção ao amor. O desvendar do amor é um processo que inicia com a identificação das capas que o encobrem. Ao identificar seus padrões destrutivos, você dá primeiro passo em direção ao amor. E essa identificação só é possível se houver honestidade. Honestidade para aceitar as suas imperfeições. Tem uma frasezinha aqui do lado na página que é uma prece que eu repito algumas vezes por dia, né? Eu acho ela lindíssima. Que diz o seguinte: que todos os seres em todos os mundos sejam felizes.
Amar a ponto de desejar que todos sejam felizes. Essa é a essência do ser humano, o amor. O amor é a seiva da vida, é a fragrância principal do ser. O amor habilita o núcleo mais profundo da sua interioridade. Eu acho que, como nós somos expressões de Deus, né? Nós somos deuses, nós somos pequenas expressões de Deus, né? Pequenas, que Deus é onisciente, onipotente, onipresente, ou seja, nós somos uma expressão de Deus, assim como uma planta é uma expressão de Deus, assim como um animal é uma expressão de Deus. E eu acho que quando a gente se permite amar, não amar o amor carnal, não isso, mas se permitir amar uma outra pessoa, um ser, um animal, qualquer coisa, uma planta, quando a gente faz isso, acho que a gente entra em sintonia plena com Deus e com a vontade de Deus na partilha universal, sabe? Quando Deus vibra verdadeiramente dentro de nós, é quando nós estamos amando. É quando nós temos gestos, intenções de amor. Eu acho que é isso que é o grande lance, né? Então eu acho que é por isso que eu acho tão bonita essa leitura, né? Essa frase que diz que todos os seres em todos os mundos sejam felizes. Que na verdade é um desejo verdadeiro de amor, né? E o Giló concorda com isso. Vem aqui, Giló. Giló hoje está impossível. Vem aqui. Aqui, ó. Olha esse bicho. Ó, ele tá destruindo tudo. Vem aqui. Vem aqui falar oi pra todo mundo. Ó, no finalzinho da prece. O que foi que você tá arredio? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá todo mundo. O que você tá arredio hoje? Então, gente, é isso. Tá bom? Deixa ele aqui terminar de destruir a casa. Eu tô sempre olhando o livro. Ele quer derrubar a sanfona, ele quer derrubar os discos, ele quer fazer tudo, né? O bicho tá possuído, viu? Então é isso, gente. Eu espero vê-los em breve em mais um Evangelho no Lar. Boa semana para vocês. Que nós tenhamos uma semana maravilhosa. E é isso, né? Nós possamos ser instrumentos da paz de Deus no mundo. Tá certo? Até. Muito obrigado pela presença de vocês.